Tudo quebrado, tudo faltando, tudo fora do lugar. Ai, gente, vamos falar a verdade? A gente sabe que no dia a dia é difícil você ter o padrão nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E outro dia eu tava pensando sobre isso, e existem determinados momentos e ambientes que eu tenho bastante reflexão, que Deus fala comigo. Quando eu vou tomar banho, quando eu tô lavando louça, quando eu tô fazendo comida, até quando eu tô fazendo número 2. Enfim, vem bastante reflexões, sabe? E eu quero compartilhar isso com você, porque às vezes você tá se cobrando demais, sem entender por que que você não tá conseguindo chegar nesse nível de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Porque muitas pessoas ficam falando para você ser assim, mas não fala o que que você tem que fazer e principalmente como que tá o seu padrão de pensamento automaticamente do seu comportamento. E aí fui tomar meu banho, né, e tal. Falei assim, vou gravar um vídeo falando sobre isso. Tudo quebrado, tudo faltando, tudo fora do lugar. E não sei porquê, logo depois que eu pensei isso, veio a imagem de uma casa, como se ela tivesse sofrido ali um furacão, sabe? Um terremoto, um maremoto, um deslizamento de terra. Eu imaginei, veio assim essa cena assim na minha cabeça de uma casa que ela foi arrasada por algum fenômeno aí natural. E aí nisso eu pensei, o que que eu faria diante desta situação? Então, eu fechei meus olhos e com essa cena na minha cabeça, eu falei o que que eu faria. E para minha surpresa, a primeira coisa que veio na minha mente, que eu nem pensei direito, foi um gatilho, assim, tuf, veio. Eu fiquei surpresa. E aí, fecha seus olhos e imagina uma casa. Não imagina a sua, não, né? Não vamos ficar traindo coisa ruim, não. Imagina uma casa que foi aí toda arrasada por causa de uma tempestade, de um deslizamento e tá toda bagunçada, o auê. Qual que é a primeira coisa que você iria fazer? Você iria começar a fazer o quê em relação a essa casa? Para minha surpresa, veio na minha mente. Eu iria embora. Eu não iria fazer nada. E foi aí que eu entendi que eu tenho um padrão de comportamento de abandonar as coisas, de deixar as coisas. Tem muito tempo já que eu tenho uma dificuldade muito grande para realmente conseguir finalizar as coisas. Tudo que eu começo, eu preciso fazer um esforço inexplicável para eu poder terminar. Eu tenho formação como terapeuta, eu sou terapeuta de mulheres, e foi um sacrifício. A minha primeira formação dentro desse mundo da mentalidade foi de coach, e na época o meu filho mais velho, eu tenho 2 filhos, o Felipe de 3 anos e o Rodrigo de 7 anos. Na época o Rodrigo, acho que ele estava com uns 2 anos, não sei. Ele ainda mamava, meus filhos mamaram até por volta de 2 anos, e o Rodrigo até mais de 2 anos. E então, assim, foi um sacrifício fazer aquela formação e eu me senti extremamente vitoriosa. Tanto que quando eu termino alguma coisa, eu comemoro horrores. Recentemente eu finalizei o curso de bacharel em teologia, que também foi assim. Comecei no final de 2022, eu poderia ter terminado facilmente na metade de 2023, mas eu terminei agora, no final de 2025, ou seja, eu levei quase 3 anos para fazer algo que eu poderia perfeitamente ter feito em 6 meses. Mas glória a Deus eu consegui. E aí, por que que eu tô te falando isso? Você precisa identificar os seus padrões. E por que que eu tenho esse padrão? Eu cresci muito tendo isso de não ser finalizado. Por exemplo, meu avô, gente, todo aniversário meu, eu amo meu avô, ele já faleceu, o pai da minha mãe. Ele era minha referência de avô e também paterna. Os meus pais separaram, tipo, por volta de 2 anos, então eu cresci sem essa figura paterna, o meu avô que representava. E todo aniversário meu avô falava, ai, depois o vovô te dá não sei o quê, o vovô vai te dar uma caixa de bombom. Gente, eu nunca ganhei essa caixa de bombom. Toda vez ele falava isso. Aí tinha aquela coisa de mãe, né? Toda mãe fala, ai, depois a gente compra, depois a gente faz, depois eu vou, depois isso, depois aquilo. E eu era sempre deixada para depois, em tudo. O meu pai, por exemplo, quando ele morava ele mora em São Paulo, né? Ele vinha para Belo Horizonte, visitava minhas irmãs e tudo, e eu era sempre deixada para depois, por último. Às vezes ele me via e no outro dia de manhã ele já ia embora. Às vezes ele vinha e ele nem me via. Então eu cresci com essa coisa de coisas serem inacabadas. E uma coisa que me marcou muito foi quando eu ganhei um concurso
da Coca-Cola de desenho. Eu fiz um desenho de um cara assim numa rede com o braço para fora, num coqueiro, a água e a Coca-Cola. E eu ganhei, gente. E era brinde da Coca-Cola, tipo ioiô, caderno, copo, essas coisas da Coca-Cola. E a minha mãe não foi buscar. Aquilo dali me marcou profundamente, porque a minha mente entendeu. Para que eu vou fazer algo se eu não vou ser recompensada? Para que eu vou fazer algo se quando eu ganho eu não recebo a recompensa? Então, ao longo da minha vida, eu fui tendo coisas inacabadas, muitas coisas, muitas. E é incrível como que a nossa mente, ela mente. Porque quando eu começo a fazer algo, esse algo dá certo, eu simplesmente paro. Eu já fui fotógrafa, eu já fui confeiteira, eu já trabalhei com vasos de cimento, quantas coisas, com marketing digital, quantas coisas que eu começo, vou e paro, começo, vou e paro, porque a minha mente fica o tempo todo nesse padrão de não finalizar. E eu tô falando isso para você entender que às vezes tem algo na sua vida que não é esse padrão, é um outro padrão, mas se você começar a pensar agora, tipo assim, peraí, tem anos na minha vida que eu faço assim, faço assim, faço assim, faço assim, várias coisas. E isso atrasa de você ter resultado e na maioria das vezes não te deixa ter resultado. Tanto que quando eu consigo finalizar algo, eu fico sem acreditar. Eu fico sem acreditar. Tanto que ter finalizado esse curso de bacharel em teologia, eu fiquei assim, gente, eu tava me sentindo boba. Tipo, eu não tô acreditando que eu terminei, eu não tô acreditando que eu finalizei. E nisso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a nossa vida não anda. Para você não ter nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, você tem que entender por que você está se comportando como alguém que tem tudo quebrado, tudo faltando, tudo fora do lugar. Não adianta eu falar para você, dê uma limpa na sua casa. Ai, tira da sua vida pessoas que não estão acrescentando. Para de perder tempo com gente que não agrega, com isso, com aquilo. Não adianta se você não entender o porquê que você faz o que você faz. E as pessoas acham que é muito simples, só virar e falar, ai, abandona esse relacionamento. Aí depois vai entrar em outro que é a mesma coisa, até pior. Ai, dá uma geral na sua casa, só que aí no dia seguinte já vai estar tudo bagunçado, porque não entendeu a forma como pensa, o porquê de fazer o que está fazendo. Então, eu queria que você tivesse essa clareza em relação a isso. Você precisa entender o seu padrão de pensamento para entender o seu comportamento. O que aconteceu lá atrás que não foi tratado, que não foi curado, que até hoje está te atrapalhando. E eu já fiz, sim, mesmo sendo terapeuta, a gente também faz terapia. Bobo é quem acha que não precisa. Para mim, todo mundo deveria fazer terapia. Então, é algo que eu venho tratando. Tem coisa que você vai conseguir resolver rápido e tem coisa que vai levar um certo tempo. O problema é você não resolver o que precisa ser resolvido para poder viver de verdade o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E aí me conta se você tem alguma coisa que ainda tá quebrada, que ainda tá faltando, que ainda tá fora do lugar. Coloque aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou, já me segue para receber mais conteúdo e salva para poder assistir novamente. E até o próximo vídeo. Tchau!